Quero dar as boas-vindas para você, seja muito bem-vinda ao Universo Mãe Vida Leve. Eu sou Eline Coragem, sou mãe de 2, sou Master Coach especialista em desenvolvimento humano da mulher e criadora da metodologia Mãe Vida Leve, que é uma maneira simples para você parar de gritar com os filhos, ter mais paciência e conquistar uma vida leve. Essa semana a gente está fazendo live todos os dias às 8 e 8 da manhã, que é o aquecimento para a Jornada Mãe Mais Tranquila. Esse evento que eu acabei de falar para você, que para você se inscrever gratuitamente, link da bio, clica lá que dia 3 a gente começa. Tem um grupo do WhatsApp que ele fica silenciado, ele fica caladinho, nada acontece naquele grupo até que a gente chegue no dia, né, que acontece a jornada, no primeiro dia que começa, dia 3. Aí sim a gente começa a movimentar o grupo e mandar as mensagens. Dessa vez eu vou conversar com vocês lá no grupo, mandar áudio, tirar as dúvidas ali com vocês. Beleza? Então bora lá. Existem 3 passos fundamentais que muitas vezes a gente não dá atenção e que isso impede a gente de viver a nossa vida com paz. E quando eu falo de paz, muitas pessoas acham que paz é o contrário de guerra, né? E se você entender que paz é o contrário de guerra, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque a gente mesmo fala, né? É uma luta para esse menino tomar banho. Nossa, uma batalha. Eu não vou brigar com você não. Então a gente traz esse vocabulário da guerra, né, por nosso dia a dia. Meu filho já vem todo armado pra cima de mim e falando que não vai largar o celular. A gente já traz esse vocabulário de guerra. Por isso que eu trouxe como paz, como uma bandeira branca na nossa vida, aí balançar a bandeira branca todos os dias. Quando eu falo pra vocês aqui de ter paz, de ter uma vida leve, o que é isso, Eline? É uma vida isenta de problemas? Não existe uma vida isenta de problemas. A gente for pegar aí, eu sempre dava esse exemplo, eu falava da Xuxa, né? Porque a Xuxa é da minha época, é do meu tempo, né? A Xuxa também tem problemas, a Sasha, filha dela, linda, maravilhosa, também tem problema. Todas as pessoas, né? Por mais dinheiro, por mais felicidade, por mais prosperidade, mais realização, mais sucesso que elas tenham, elas também têm problemas. O que diferencia uma mãe vida leve de uma pessoa que não tem uma vida leve, que não tem paz no seu dia a dia, é a maneira como lida com esses problemas, né? Então, se você não tem essa leveza, qualquer problema que chega é como se fosse uma bomba, né? E a gente acaba fazendo aí uma tempestade em copo d'água. Então, é uma vida com menos estresse, mais momentos alegres, menos preocupação, mais otimismo, positividade, menos pressa, mais entusiasmo, alegria, menos vergonha, mais bom humor, menos procrastinação e mais vontade de fazer, de realizar. E continuamos tendo problemas, mas a maneira de lidar com eles é de uma maneira totalmente diferente, leve, sabendo solucionar e não ficando dentro do problema sem conseguir resolver. Natália, bom dia, adoro receber corações de vocês. Então, a gente precisa parar de botar peso nessas coisas do dia a dia. Sabe aquelas coisas que acontecem sempre? Como deixa eu ver o nome dela para eu não errar, Henkel colocou aqui, Eline, teimosia ao extremo. Teimosia ao extremo, não quer obedecer. Pô, todo dia eu sei que é assim, todo dia eu sei que tem teimosia, todo dia. Então, eu vou me estressar com algo que eu já sei? Eline, é que eu não aguento mais. Eu entendo. E por isso que a gente tá aqui conversando e vamos trabalhar em cima disso, certo? Então, a gente vai aprender o quê? O que é que sempre me irrita? Eu preciso trabalhar com... Não adianta, meu filho tá com febre, eu dou remédio, abaixa a febre, dou remédio, abaixa a febre, mas não cura o que ele tem. É exatamente isso. Todo dia acontece a mesma coisa, todo dia eu grito com meu filho, eu brigo, eu bato, eu ponho de castigo, enfim, mas eu não curo, eu não saro, eu não cesso esse comportamento que tá me irritando. Enquanto eu continuar só fazendo paliativo, eu não vou resolver de vez o problema. E claro, esse problema vai continuar voltando pra você, né? E se você resolve sempre da mesma maneira, você não tá resolvendo, porque o resultado tá sendo o mesmo, né? O resultado tá sendo o mesmo. Vê aquela situação, eu resolvo gritando. No dia seguinte vem a mesma situação, eu grito de novo. Vem a mesma situação, eu grito de novo. Eu não tô resolvendo, eu tô só dando um paliativo, mas o grito tá continuando a acontecer, né? O grito tá continuando a acontecer. E antes da gente dar esses 3 passos, a gente precisa olhar para uma coisa. Bom dia, Elaine. A gente precisa olhar para uma coisa. Quando perguntam para você assim,
Oi, tudo bem? Quem é você? Ou alguém apresenta. Ah, essa daqui é a Eline. Oi, Eline, tudo bem? Me conta um pouquinho de você. Quando falam pra você isso, né? Me conta um pouquinho de você, quem é você? Ou você vai num curso, num lugar novo, fala, fale um pouquinho de você. O que você fala? Como que é? E quero que você pense aí, quero que você resgate isso daí, né? Qual que é a primeira coisa que você fala? Eu sou Eline, sua mãe do João. Eu sou Eline, sua mãe da Ana. Eu sou Eline e fala mãe de alguém. Ou você fala, eu sou Eline, sou advogada, sou médica, sou... O que você fala? Sua profissão? Ou você fala sua vida pessoal? Ah, eu sou casada, eu moro em tal lugar, eu tenho tantos filhos. O que é que você fala? E eu tô te trazendo esse pensamento porque existe o foco que a gente tá dando. Como assim o foco que a gente tá dando? A gente aqui... dentro do universo Mãe Vida Leve, a gente fala muito sobre ser mãe, sobre o papel de mãe. Mas eu também falo com vocês sobre ser esposa. Eu não consigo separar. A pessoa é só mãe e a vida dela é ser mãe. Não. Além de ser mãe, a pessoa é esposa. Além de ser esposa, a pessoa é profissional. A pessoa é administradora do lar. Ela é contas a pagar, contas a receber. Aí quando você vai pagar suas contas de casa, é controle de estoque. A gente exerce vários papéis no nosso dia a dia. Além desses, filha, amiga, vizinha, são papéis que a gente exerce, né? E a gente não pode esquecer do nosso papel principal, né? De quem é realmente a Eline, a Fernanda, a Elaine, o Rodrigo, de quem é realmente a gente, né? Quem nós somos verdadeiramente, quem que eu sou antes de ser a mãe do Gianluca e do Breno, antes de eu ser a mãe, antes de eu ser a esposa do Cristiano, quem eu sou, quem que é a Eline verdadeiramente, né? E muitas vezes quando a gente esquece esse nosso papel principal, é que a gente começa a viver num pé de guerra, quer ver? Se a gente for pensar assim, bom dia mãe, ó, minha mãe tá lá no YouTube. Se a gente for pensar assim, que nossa vida é como se fosse num teatro, né? Nossa vida seria um teatro. E lá no teatro existem vários papéis, né? O ator desempenha um papel, a pessoa da luz, a pessoa da iluminação, a pessoa do som, o diretor, cada um tem um papel ali que ele desempenha. E mesmo eu, enquanto ator, atriz, eu posso desempenhar outros papéis até na mesma peça de teatro. E quando uma coisa ali não vai bem, um dos meus papéis ali não vai bem, um afeta o outro, um acaba afetando o outro. Então, o ator principal afeta o coadjuvante, afeta o figurante, um acaba afetando o outro. Então, muitas vezes, a gente não tá bem enquanto mulher, e isso acaba afetando os outros papéis. Muitas vezes a gente não tá bem enquanto esposa, tá com uma crise no casamento, teve uma discussão, e isso afeta você enquanto profissional, você enquanto mãe. Não adianta a gente achar que eu consigo isolar esse tipo de problema de todos os outros. Sabe quando a gente fala assim pro funcionário? Ah, os seus problemas pessoais ficam do lado de fora. Tá, então agora é minha mãe que tá doente, eu esqueço a minha mãe a hora que eu ponho o pé dentro da empresa. Eu não vou dizer que é impossível, mas é bem difícil a gente fazer isso. Porque faz parte da nossa vida, faz parte de um dos papéis que a gente desempenha, no caso, o papel de filha. Eu entro na minha casa, tô com uma crise lá na empresa, um problema que a gente não consegue resolver e tal, eu entro na minha casa. Como assim eu vou esquecer aquilo lá? Faz parte do meu papel, faz parte do meu papel profissional. Exercemos todos os papéis e não sabemos quem somos realmente. Exatamente. Elaine, sabe o que acontece muitas vezes? Logo que a gente começa a mentoria dentro do programa Mãe Vida Leve, tem as aulas gravadas e tem os encontros de mentoria. E quando a gente começa a mentoria dentro do programa Mãe Vida Leve, eu pergunto assim, né? Falo, eu queria conhecer vocês, se apresente. E as mães se apresentam. Eu sou a fulana, falo o nome dela, sou mãe do filho tal, da filha tal, de tantos anos, tal. Sou casada, faço isso e isso. Trabalho assim. Então ela fala aquilo que ela faz. Aí quando eu peço para falar dela, e o que você gosta de fazer? Muitas têm dificuldade.
E pensa você numa entrevista de emprego, né? Ah, e quais são seus pontos positivos? Quais são suas qualidades? Ah, eu sou assim, sou assim. Você lista 2, 3. Quais são seus defeitos? Seus pontos de melhoria. E a gente não sabe falar direito da gente. É como se a gente se anulasse, se deixasse de escanteio, né? Mas a gente sabe falar dos filhos. E seus filhos, como são? Ai, o tal, ele é um espoleta, ele é danadinho, ele não para quieto um minuto. Já a menina não, a menina é mais comportadinha, a menina... E aí a gente sabe falar do seu. E seu marido? Nossa, meu marido é super companheiro, ele ajuda, ele me apoia, ele é muito persistente, muito determinado, ele busca o que ele quer e tal. E a gente sabe falar muito bem dos outros, mas não fala da gente, né? E quando a gente se desconhece, fica difícil da gente estar realizada, da gente se realizar, né? Porque eu não me conheço direito, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero. E por quê? Porque eu tô vivendo muito os papéis relacionados aos outros, de esposa, de mãe, profissional, e tô vivendo pouco o papel relacionado a mim, aquilo que eu gosto de fazer, que é o que a maioria de nós faz depois que se torna mãe, depois que forma uma família. Quando você é jovem, você é adolescente, você sabe o que você gosta. Você sabe o que você gosta. Ah, eu gostava de dançar, gostava de escutar música tal, eu adorava filme disso e disso, e você vai falando, né? Conforme você cresce, seu ciclo, né, em volta de você as coisas ficam diferentes e você passa a se preocupar, a dar atenção para essas outras coisas. Exatamente, Elaine, a identidade que vai sendo deixada de lado. Não sei nem direito quem eu sou. E muitas vezes, olha só como isso é tão profundo, gente. Muitas vezes a gente para de se vestir da maneira como a gente gosta, para se vestir da maneira que não uso roupa branca porque meu filho suja. Se eu tô do lado dele, ele põe a mãozinha, ele suja. Não uso salto porque é difícil, porque eu tô com criança, tem que correr atrás e tal. Ah, Eline, então eu não devo fazer isso? Se fizer sentido pra você, faz. Mas você vai deixar de ser quem você é porque você se tornou mãe? Aí a gente não consegue ter essa paz, né? A gente não consegue ter essa paz. E muitas vezes, quando um desses papéis tá desequilibrado, dei o exemplo aqui pra vocês, o papel de esposa, ele pode desequilibrar os outros. E quando eu falo em equilíbrio, gente, equilíbrio pra mim não precisa ser uma coisa 100% reta, 100% correta. Existe um equilíbrio dentro do desequilíbrio. Então, por exemplo, ontem é um dia que meu filho mais novo passa o dia inteiro na escola. Então, é um dia que eu exercito um pouco menos o papel de mãe. Dentre as 24 horas, eu fico com ele menos tempo. Então, há um desequilíbrio no meu papel de mãe. Mas isso não quer dizer que esteja errado. Para mim, tá tudo bem esse desequilíbrio. Eu não dividi as 24 horas igualmente entre todos os papéis. Então, quando eu falo em desequilíbrio de estar bagunçado, realmente não estou satisfeita. Há um desequilíbrio, não estou satisfeita com a maneira como eu venho exercendo esse meu papel. E isso normalmente acontece por quê? Porque a gente esquece exatamente das nossas vontades, a gente esquece daquilo que a gente gosta, daquilo que é importante pra gente, né? E olha só, a todo momento estão oferecendo novos papéis pra você, né? Estão oferecendo pra você, ai, olha, Eline, vem fazer parte aqui, a gente tá formando uma comissão pra fazer umas festinhas aqui no condomínio de Halloween. Aí depois a gente vai organizar a festinha de Natal. Eu acho super legal. Hoje, eu consigo também desempenhar esse papel? Beleza, eu vou. Não, eu não tô dando conta dos meus papéis, eu vou abraçar mais um. Ai, mas é legal e tal. Sim, é legal e tal, mas eu vou dar conta? E muitas vezes a gente sai falando que vai e tal, e abraça outros papéis sem querer, sem ter tempo para tal, sem pensar nos papéis que você já tem e tá acrescentando mais um, né? Então, a pergunta que a gente precisa fazer é: faz sentido para mim? Faz sentido para mim entrar e desempenhar, acrescentar mais esse papel? Será que faz sentido? É isso que a gente precisa pensar antes de sair aceitando. Ah, mas a fulana que pediu. Segura aí que a gente vai falar um pouquinho disso, porque se você for aceitar tudo, gente, a conta não fecha. A conta não fecha. Eu senti essa sensação aí de ter menos tempo quando eu mudei do Nordeste para São Paulo.
Eu tive mais um filho quando cheguei em São Paulo, os meninos hoje cresceram, tem mais trânsito, tem mais família ao redor, então é muito compromisso. Se a gente fala sim para todos os compromissos que chegam, a gente não dá conta de fazer aquilo que a gente queira, né? Que é aquilo que a gente queira. A Elaine colocou aqui, ó, acredito que essa troca de identidade tem uma raiz na infância. Olha, Elaine, sim, tem. Existe um aprofundamento muito grande sobre isso, né? E não é o tema aqui de hoje, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. O que acontece? Lá na nossa infância, muitas vezes a gente pode ter crescido numa família que a gente foi tolhido, que a gente foi cortado de ter as nossas vontades. Por exemplo, minha mãe adorava, é um exemplo só, tá? Ela não adorava, não. Minha mãe adorava vôlei, mas minha mãe adorava balé. E eu falava assim, mãe, quero fazer judô. Não, filha, porque balé, você vai ficar delicada, você vai ficar com postura ótima, você vai... E aí eu tenho que fazer balé porque eu tenho uma mãe, um pai, uma tia que acha que balé é o que vai ser para minha vida. E eu não posso exercer a minha vontade de lutar judô, que era o que eu queria fazer, porque eu tenho algum adulto me direcionando para fazer aquilo que ele acha que é melhor. E isso a gente pode ter em profissões, em gosto musical, eu tenho que cortar, podar, eu fui podada na minha infância de fazer algo que eu gostaria, que eu queria, porque não era vontade do meu pai, não era vontade da minha mãe. E tem muito pai e mãe, e esse recado agora é para você, tem muito pai e mãe que reclama. Começou vôlei, parou. Foi pro basquete, não gostou. Foi pro futebol, detestou. Comprei a chuteira à toa. Aí quis fazer tênis. Comprei a raquete. Foi 3 meses de tênis, parou também. Outro dinheiro jogado no lixo. Daí foi fazer o quê? Violino. Comprei o violino. Gente, se a criança não testar, não fizer, ela não sabe se vai gostar. Então, eu entendo quando a gente reclama, testou isso. Por que não gosta logo de uma coisa? Mas se ela não fizer, ela não sabe se ela vai gostar ou não. Então, tem muito a ver com isso, Elaine. Qual que é a nossa identidade? O que a gente faz que a gente gosta? Quem somos nós, né? Então, muitas vezes a gente acaba... fazendo a vontade do pai, porque o pai, a mãe quis, e não a nossa. Eu já escutei de várias pessoas. Eu fiz direito porque meu pai queria, mas hoje eu tô fazendo medicina, que é o que é realmente a minha vontade. Então, eu cumpri vontade de papai e mamãe, e agora eu tô cumprindo a minha vontade. E eu tomo muito cuidado com isso aqui em casa, porque eu tenho um filho que já tá com 15 anos. Que existe uma cobrança do mercado em cima dele. E quando eu falo mercado, é principalmente as escolas em cima dele escolher que faculdade você vai fazer. Gente, ele tem 15 anos. Ele tem 15 anos, ele está no primeiro ano do ensino médio. E ele já tem que escolher o que ele vai fazer pro resto da vida? Não! Deixa ele crescer, deixa ele ver, deixa ele conhecer o mundo, deixa ele testar. Por que ele precisa escolher agora o que ele vai fazer? Né? Porque eu entendo, tem crianças aí que já nascem e desde pequenos são obcecadas por medicina, biologia e adoram e tal. Beleza, que bom que já sabe o que vai fazer, né? E tem crianças que não, que precisam ver uma coisa, conhecer, testar, estudar, pesquisar. Então, o que eu falo para ele? Vai na feira lá de vestibular, conhece as profissões que tem, assiste as palestras da sua escola sobre as profissões, conheça, vá trabalhar naquilo que você acha que você pode gostar. Porque eu quero que ele decida por ele. E sim, existe essa coisa. Mãe, você acha que eu faço o curso tal ou o curso tal? Não sei, quem tem que decidir é ele, né? Quem vai trabalhar com aquilo é ele, né? Então, é exatamente esse o caminho. Quando a gente entende, aí ó, a maquete dos nossos pais, é isso aí. O poder de escolha de cada um, isso aí. E precisa de instrução. Sim, e assim, Elaine, muitas vezes a gente quer fazer as escolhas baseada, no dinheiro. E eu sempre falo para os meus filhos que o dinheiro, ele vai ser uma consequência. Quando você faz aquilo que você faz gostando de fazer, o dinheiro vai ser uma consequência, ele vai vir. Pior é você trabalhar em algo pensando, vou ser médico, porque médico dá dinheiro, vou ser engenheiro, advogado, essas profissões típicas, né? Porque dá dinheiro, dá dinheiro para quem gosta, trabalha, ama o que faz e realmente pesquisa, evolui e tal. Mas tem um monte de engenheiro, de médico, de advogado e várias outras profissões aí que não tem esse sucesso todo que a gente imagina que tenha, né?
Então tá muito mais no você fazer aquilo que tá dentro de você gostar, do que de você seguir algo que o mercado diz que dá dinheiro, né? Que o mercado diz que vai funcionar e que não vai. Então é exatamente isso. Quando a gente fala sobre a nossa identidade, é o que eu gosto. O que eu faço hoje, né? Isso aí, se realizar como pessoa, é isso aí. O que eu gosto, o que eu faço hoje? Então é isso que a gente precisa pensar. E falando aí sobre escolher os papéis, se a gente for escolher todos os papéis, a gente não vai dar conta de encaixar tudo isso nas 24 horas do dia. Dentro do programa Mãe Vida Leve, eu trabalho o ciclo da prioridade. E aí tem tudo a ver com os papéis. Qual a minha prioridade hoje? Qual o meu papel prioritário hoje? Ah, não, hoje eu tenho várias coisas do trabalho, vou entregar, tenho algo para apresentar para minha equipe, para minha liderança. Então hoje eu preciso mergulhar no meu papel profissional. Ótimo, vai fundo. Ah, ontem eu estava viajando a trabalho, cheguei hoje eu preciso mergulhar no meu papel de esposa, no meu papel de mãe. E assim que a gente vai escolhendo as nossas prioridades, né? Só que aí, isso, até o que a Elaine colocou, isso daí vem da nossa infância, vai muito da gente querer tomar uma atitude para poder escolher essa prioridade. Vai da gente querer tomar uma atitude para poder resolver o problema, resolver o pepino, né? Quando eu decidi dar um basta na minha vida e falar, não é dessa maneira que eu quero criar meus filhos, é de outra maneira, vou buscar uma outra maneira, eu fui incansavelmente ler, estudar, assistir vídeo. Naquela época não existia Facebook, existia Orkut. Quem aí é da época do Orkut? Coloca aí pra mim. Existia o Orkut, e lá que a gente debatia, tinha os fóruns de discussão sobre os assuntos, eu lia bastante, e foi ali que eu comecei a testar e botar em prática. Ali que eu comecei a falar, peraí, não é desse jeito que eu quero fazer de outra maneira. Meus filhos vão crescer e eu não quero que eles cresçam nesse tipo de ambiente dentro da minha casa. Quero que eles cresçam num ambiente saudável. E muitas vezes, se a gente vai aceitando isso, a vida vai seguindo, a vida vai caminhando em frente. Quando a gente vê, a gente olha para trás e fala, meu Deus do céu, eu não fiz isso. Meu Deus do céu, olha o tamanho que já tá meu filho e agora já não dá mais tempo de eu fazer. Gente, a maioria das coisas ainda dá tempo, tá? A maioria das coisas ainda dá tempo. Eu já vi relacionamentos de mãe e filha sendo resgatado quando a filha tinha 22 anos, tá? Então, ainda dá tempo, sempre é tempo. Eu acho que o amor entre família, o amor que a gente tem dentro da nossa família, ele não morre, ele pode ficar adormecido, mas sempre é tempo de você resgatar e de você melhorar esse relacionamento, tá? Exatamente, Elaine, a geração é outra e o tempo é outro, é isso aí. A gente não pode querer que o nosso tempo viva, não pode querer trazer o nosso tempo para viver agora, né? Não tem como. Ontem a gente foi, não sei se vocês viram no meu stories, a gente foi numa orquestra. A gente foi escutar uma orquestra. Era algo que eu queria muito ir, eu ainda não tinha ido, e queria botar para os meus filhos, né? Terem essa vivência na infância, né? Queria muito que eles conhecessem o que era uma orquestra. Aqueles instrumentos todos e tal. E aí, o Gianluca, de 15 anos, falou, mãe, com que roupa que eu vou? Camisa, gravata e tal? Eu não sei se ele falou brincando ou não, mas eu falei, filho, você pode ir fantasiado de adolescente. Ele, nossa, eu posso e tal? Eu falei, pode, só não dá pra ir de bermuda, né? Que é um ambiente mais social lá, precisa ir de calça. E ele não usa calça, ele tem uma calça. Ele só tem uma calça porque o laboratório da escola pede para os alunos irem de calça. Então ele foi com a calça do laboratório da escola e foi vestido, então assim, adequadamente, vamos colocar. E aí para ele estava no tempo dele, estava vestido da maneira dele e eu não forcei, então eu não posso falar para ele, não, precisa ir de camisa social e tal. É um ambiente mais formal? Sim, é um ambiente mais formal, mas ele foi vestido de adolescente que ele né? Então eu não posso trazer do meu tempo para cá, respeitando, claro, as regras ali do lugar, né? Mas querer trazer do meu tempo para cá. Não, na minha época a gente usava a saia plissada, a meia levantada até o joelho e tal. Não, a gente tem que deixar eles viverem o tempo deles, né? Exatamente. Não querer que os filhos vivam como a gente vivia. É isso aí. E ainda bem, né, Elaine? Ainda bem. Porque eu lembro que para fazer trabalho da escola era o papel de almaço, a gente buscava lá na enciclopédia, tinha que copiar.
Olha que delícia para eles que é hoje, né? Busca ali no Google, o correto é pesquisar, ler, resumir o que leu e não fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas enfim, e daí pesquisar, ler e daí digitar e imprimir, você não precisa ficar copiando, passar branquinho quando erra, né? Fazer a capa do trabalho, eu adorava fazer as capas do trabalho, fazer a capa, hoje a gente imprime e tá tudo bem, né? É exatamente isso. Preciso aprender com você essa leveza para adequar na minha rotina. Elaine, ó, Jornada Mãe Mais Tranquila, você já se inscreveu? Vai lá, se inscreve. Você vai clicar aqui no meu nome. Vai aparecer o meu feed ali do Instagram. Vai ter uma mãozinha assim, escrito Jornada Mãe Mais Tranquila, se inscreva. Uma linha azul, você clica, é gratuito para você se inscrever. Bom, bora pra frente. Vamos lá. Então, quero que você entenda a regra geral para você ter paz na sua vida com filhos. A regra geral é: escolha as batalhas que você vai lutar. Falando de paz, de guerra, escolha as batalhas que você vai lutar. Eline, como que eu escolho a batalha que eu quero lutar? A gente se estressa quase todo dia com as mesmas coisas. É assim, a gente se estressa quase todo dia com as mesmas coisas. Eu vou falar pra vocês com o que vocês se estressam. Eline, eu mando escovar o dente, mando ir tomar banho, falo pra vir jantar e não vai. Então, um ponto é esse. Outro estresse. Na hora de fazer lição. Na hora de fazer lição é outro estresse, pelo amor de Deus. Vou te falar outro estresse. Outro estresse pra vocês. Breno, leva uma blusa, filho. Tá. Outro estresse pra vocês, que eu sei, é aquele estresse de deixar tudo espalhado pela casa, parece um campo minado. Olha aí como a gente usa muito essa linguagem de guerra, né? Minha casa parece um campo minado, tem que ir pulando assim se eu não quiser pisar em alguma coisa. Escolher as batalhas quer dizer o quê? Vale a pena eu brigar, discutir, dar bronca por causa disso? Essas são as batalhas que a gente precisa escolher. Ponto 1. E ponto 2. Se eu sei que todos os dias eu tenho aquela batalha, eu preciso aniquilar o inimigo. Quem é o inimigo? Não é seu filho nem sua filha. O inimigo não é. O inimigo é o quê? A desobediência. O inimigo é o quê? A falta de rotina. O inimigo é o quê? É você ter que falar várias vezes algo que você já sabe. O que é que você fala várias vezes? A lição? Então precisa definir um horário para a lição, um combinado da lição. Isso que é aniquilar o inimigo. Qual é o inimigo? É aquilo que o filho não está fazendo e que estou precisando guerrear com ele. E quais são as batalhas que muitas vezes eu estresso, eu tenho que lutar? O Breno gosta de usar uma meia de cada tipo. A meia tem par, né? Mas ele gosta de misturar os pares. Por que não? Por que os pares precisam ser iguais? Me respondam, minha gente. Por que o par da meia precisa ser igual? Ele gosta de usar um pé de uma cor, um pé de outra, um pé de uma meia, um pé de outra meia. E aí, muita gente pode olhar e falar, nossa, que estranho. Ele se sente bem assim. E aí, ó, faz parte da identidade dele. O nosso papo do começo da live faz parte da identidade dele. Ele curte andar assim. Que mal tem a criança sair com um pé de cada meia. É feio? Pra você é feio, pra ele é legal, pra ele é bonito, ele gosta, talvez seja moda, deixa sair com um pé de cada meia. Isso, você entende que é uma batalha, que a gente vai lutar, que a gente vai se desgastar? Pra nada, pra nada. O que muda a sua vida a criança sair com uma meia de cada cor? Né? O que muda a sua vida? E tem batalhas que muitas vezes preocupa a gente acha que tem que lutar, mas o melhor é não lutar e deixar eles aprenderem. Então, aqui é uma luta para colocar calça. Só quer ir para a escola de bermuda, um frio de 14, 15 graus. Maria, eu sei que você tá aí. Não é o frio de Erechim, no Rio Grande do Sul. Espero que eu esteja falando certo, que seja no Rio Grande do Sul. Não é o frio de Erechim, mas 14 graus aqui pra mim, pra gente é frio, né? 13, 12 graus aqui é frio. E querem ir de bermuda pra escola. Tá bom, vai de bermuda. Uma vez que foi de bermuda, voltou para casa quase congelando, agora já vai de calça. Aprendeu. Foi uma batalha que eu desisti de lutar. Falei, não vou mais brigar. Quer ir de bermuda? Vai de bermuda. Tá com calor? Tá bom. Eu tô com frio. Vai de bermuda. Aprendeu o quê? Que horas que põe bermuda, que horas que põe calça. Então, para de lutar todas as batalhas. Escolhe as batalhas que você vai lutar. Como que eu faço? Vale a pena? Vale a pena eu brigar por isso? Garanto que vai diminuir pela metade tudo aquilo que você luta. Aê, Maria, acertei, né? Sim, tô aqui, boa. Então, garanto que vai diminuir pela metade as lutas, as batalhas que você tem durante o dia. Tchau, meu amor, mais tarde eu vou te buscar.
Vamos lá para os 3 passos agora. Quais são os 3 passos? Pega papel, caneta, anota aí quais são os 3 passos. Passo 1. Primeiro passo, e eu acho que é um dos que a gente mais deixa de dar. A gente precisa saber o valor do não dentro das nossas 24 horas. Vou repetir. Saber o valor do não dentro das nossas 24 horas. Então, muitas vezes, a gente acaba colocando várias coisas no nosso dia, ajudando várias pessoas, pegando pra gente responsabilidade que é dos outros, e aí as nossas 24 horas ficam sobrecarregadas. E o seu pensamento é: ai meu Deus, como que eu vou falar não pra ela? Ai, tá bom, faço, eu te ajudo, pode deixar. Daqui que eu faço, eu resolvo. Você pega pra você coisa que você não poderia pegar, que você não queria pegar, mas que você não sabe dizer não. Como que eu vou falar não pra pessoa? Como que eu vou falar não? E, gente, existe uma maneira de falar não sem usar a palavra não, tá? Sem usar a palavra não. Você acaba pegando pra você coisa dos outros porque não sabe dizer não. Você acaba pegando coisa dos outros pra você porque você fica sem jeito de falar que não dá, que não vai conseguir. Como que eu vou falar pra ela que eu não vou conseguir fazer? É minha mãe, nossa, é minha vizinha, é minha colega de trabalho, como que eu vou falar não? Ai, meu Deus, é meu marido, como que eu vou falar não pra ele? E aí a gente fica sem jeito de falar não pros outros, só que o não que você deixa de falar pros outros é um não que você tá falando pra você. Aí eu volto lá nos seus papéis e te pergunto: é certo você falar sim pros outros e falar não pra você? Eline, quando que eu falo sim, quando que eu falo não? Gente, eu não sei as situações, né? Isso é uma escolha muito pessoal. E aí volto àquela pergunta, né? E aí não é nem vale a pena, eu preciso falar sim? Eu preciso falar sim? Já tiveram vários nãos que eu falei com dor no coração. Com dor no coração. Mas que naquele momento eu falei não. Eu não tô falando não pra pessoa, eu tô falando um sim pra mim. E a hora que você muda essa visão, tô falando um sim pra mim, perfeito. E, gente, falar sim e não também envolve nossos filhos, tá? Tem hora que a gente deixa de fazer coisas nossas para fazer coisas que são dos filhos, que eles já poderiam ter feito, já deveriam ter feito em outro horário, não fizeram e acabam sobrecarregando você. E aí a gente acaba falando sim, sem querer dizer sim. E aí nossas 24 horas acaba ficando bem complicada. Faz tudo pros outros. E no final do dia eu tô estressada, pois não resolvi minhas coisas. Exatamente. Elaine, bingo. E as pessoas... Ó a frase da Elaine. E as pessoas acostumam com você resolvendo tudo pra elas. E aí, sabe aquela frase que falam assim: se você quer que alguém te ajude, peça pra uma pessoa ocupada. É exatamente isso. Quer que alguém te ajude, pede pra alguém que é ocupado. O que essa pessoa vai fazer? Bingo. Outra coisa que envolve nisso, eu tava aqui ajudando meu namorado no serviço dele. Deixei muito agora de ajudá-lo. Somente nós sabemos. Eu vou depois que fiz as minhas. É isso aí. Vou somente nos sábados. Sábados. Eu coiso aqui, senão fica ruim pra eu ler. Somente nos sábados eu vou, depois que fiz as minhas. É isso aí, Maria. É exatamente isso. E não é por falta de amor ao outro, tá? Não é por falta de amor ao outro. É por amor a você que você precisa fazer isso. Por amor a você, não por falta de amor ao outro. Outro ponto, que é saber o valor do não dentro das suas 24 horas, além de falar sim para os outros e não para você, é querer tudo perfeito. Existem pessoas que, para elas, existe um grau máximo. E elas ficam fazendo até que fique perfeito. Elas não aceitam fazer, elas precisam fazer até que fique perfeito. E isso leva tempo para ficar perfeito. Isso leva muito tempo para ficar perfeito. E aí elas vão procrastinando, empurrando com a barriga, esperando até que fique tudo perfeito. Aí sim, agora eu posso entregar porque agora tá tudo perfeito. E quando você se cobra essa perfeição, você está novamente não sabendo o valor do não. Não vou fazer mais. Já está bom o suficiente, já está ótimo, eu vou entregar assim. Simples assim.
E sabe aquela coisa assim que você fala assim, sempre poderia melhorar? Eu acredito, eu concordo que a gente sempre pode fazer melhor. Eu concordo que por mais perfeito que esteja, a gente sempre pode fazer melhor. E isso não é por autocobrança, isso é por criatividade. Porque aí não é melhor, aí é diferente, né? Como que eu poderia fazer isso diferente para torná-lo melhor? Só que aí espera, quando acontecer novamente você melhora, aconteceu novamente você melhora. Dentro das empresas eles trabalham aquele ciclo PDCA, né? Planejar, fazer, o ciclo de melhoria contínua. E aí a gente pode sim trazer isso para nossa vida, mas não paralisar aquilo que a gente está fazendo, paralisar aquilo, deixar de fazer para fazer melhor, só quando estiver melhor fazer. Então, esquece isso. Vou te dar um exemplo prático disso. Ah, não, eu ainda não deixo meu filho lavar a louça porque ele não sabe lavar direito. Gente, se ele nunca lavar, ele não vai aprender a lavar. Simples assim. Ah, eu não deixo meu filho arrumar a mochila dele porque eu tenho medo dele esquecer de botar um livro, um caderno e levar nota baixa. Se ele não arrumar a mochila, ele não vai aprender a arrumar a mochila nunca, porque sempre você tá fazendo para ele. Ah, não, quando ele crescer, quando tiver perfeito, quando ele tiver idade para ele precisa ir treinando, precisa ir fazendo. Melhor feito do que perfeito ou não feito. Melhor feito do que o perfeito não feito. Exatamente isso. É exatamente isso. O melhor é fazer. E não é nem fazer de qualquer jeito, tá? Exatamente. Essa cobrança, ela atrapalha, ela atrasa, ela desgasta e ela faz a gente se sentir mal. Ela faz a gente ficar com aquele peso na consciência. Meu Deus, não tá bom ainda. Eu não sei fazer. Eu não tô bem pra fazer. Outra coisa, ficar se comparando. Gente, para de se comparar. Se falar não, sabe? Poderia ficar horas aqui falando sobre ele. Para de se comparar. Ah, porque o da fulana tá melhor, porque o do ciclano tá melhor. E isso é tão importante, e tão importante a gente falar para os nossos filhos também. Tem trabalho de escola que a mãe que faz pro filho. Como você sabe? Gente, compara o trabalho de uma criança de 8, 9 anos com o trabalho de uma pessoa de 30, 40 anos. Dá pra gente saber. Então tem coisa que o próprio Breno fala pra mim. Mãe, mas não foi o fulano que fez, foi a mãe dele que fez. Dá pra ver, mãe, que foi a mãe dele que fez. As crianças sabem disso e a professora sabe disso. E aí, quando meu filho compara, ah, mãe, o do fulaninho tá muito melhor que o meu. A pergunta que eu faço é, Breno, foi realmente ele que fez? Não, não foi ele que fez, mãe, porque quando ele desenha na sala, não é desse jeito. Então, para de se comparar com ele, filho. Se compara com você. O seu último trabalho de artes com esse trabalho de artes, você melhorou? Beleza, é isso que a gente precisa. Não se compare com os seus amigos. E isso serve pra mim e pra você também. Para de se comparar com os outros. A gente não sabe o que acontece atrás da câmera. A gente não sabe o que acontece fora do Instagram, fora da rede social, dentro da porta da casa dele fechada, pra gente poder se comparar. Muitas vezes as pessoas olham e falam, nossa, tal pessoa tem tanto sucesso, é tanta sorte. Sorte nada. Você não sabe o quanto a pessoa ralou pra estar lá. Eline, por onde eu começo a falar sim, a falar não, a saber falar sim e não? Olha para suas prioridades. Quais são suas prioridades hoje, agora, nesse momento, nessa semana? Quais são suas prioridades? Se você não tiver prioridade, sabe o que acontece? Você começa uma coisa e para. Quem aqui é assim? Começa e não termina, começa e não termina, começa outra e não termina. Quem aqui é assim? Eu começo e paro, começo e paro, começo e paro, não continuo. Me fala aí, que eu sei que tem. Eu mesma era uma pessoa desse jeito. E todos os anos eu tenho a minha palavra do ano. O ano passado a minha palavra foi acabativa. Eu quero esse ano terminar tudo que eu começo. Eline, você terminou tudo que você começa? Faltou uma coisa. Eu estava montando um carrinho com pecinhas pequenas de plástico. Não consegui terminar o carrinho, porque eu precisei mudar meu óculos. Aí, por conta da pandemia, estava fechada, não conseguia consulta, né? Foi o ano passado, quando a pandemia começou, não conseguia consulta com o oftalmo para poder mudar o óculos. Quando consegui, o laboratório demorou para entregar o óculos, então não consegui terminar o carrinho no ano. E que era um momento de lazer, né? Mas todo o restante consegui terminar de boa, ficou tudo certinho, tá? Então, a gente precisa ter essa consciência. Eu começo e paro, começo e paro, começo e não termino, começo e não termino, começo e não termino. Pra poder terminar tudo isso, tá?
ser melhor hoje do que ontem, se comparar consigo mesmo. Excelente dica para ajudar os filhos. É isso aí. A gente precisa se comparar com a gente. Quando ele chegar e falar assim, porque meu amigo tirou 10, mãe, eu tirei só 8. Ok. Na última prova dessa matéria, quanto foi que você tirou? Então você melhorou. Então você não melhorou. O que você acha que aconteceu para sua nota ser 8 e agora tá 7? A matéria era mais difícil, eu não entreguei a lição, eu não estava bem no dia da prova, eu não estudei, e aí a gente vai trabalhar isso daí, mas não com os outros, sempre com a gente mesma. Qualquer atleta, ele não se compara com os outros. E olha só, ele precisa se comparar com os outros para poder ganhar medalha. Ele precisa ser melhor que os outros para ganhar medalha. Só que ele se compara. Qual foi o meu tempo da última vez? Quantos pontos que eu fiz na última vez? É assim que ele vai evoluindo na carreira dele. É exatamente assim, tá? Segundo passo. Segundo passo é ser clara na sua comunicação. Você precisa ser clara, ter clareza na sua comunicação. Por que a gente precisa ter clareza na comunicação? E isso é muito importante. Porque ó, a Keila dando um oi aqui, falando, Eline, eu começo e não termino. Keila, tudo bem? Por que a gente precisa ser clara na nossa comunicação? Gritar é uma maneira de se comunicar. Não, Eline, gritar é uma maneira de você se comunicar. Existem várias maneiras de se comunicar. Uma placa por escrito é uma comunicação, uma live como essa é uma comunicação, um grito que você está falando, vai escovar o dente é uma comunicação, eu estou me comunicando que você precisa escovar o dente. Quando a gente fala de comunicação clara, que tipo de comunicação que eu estou dando para o meu filho? Meu exemplo é uma maneira de me comunicar com meu filho. O exemplo que eu dou é uma maneira de eu me comunicar com meu filho. Vocês já pararam para pensar nisso? Aí tem gente que fala assim, meu filho grita muito comigo. Que exemplos ele está tendo dentro de casa? Se ele está tendo exemplos de pessoas gritando com ele, desculpa, sinto muito. A chance dele gritar também é bem grande. Porque ele está aprendendo a resolver os problemas gritando. Ele está aprendendo a resolver os problemas gritando. Eline, quer dizer que se eu não gritar, ele nunca vai gritar? Vai, talvez grite. Eu tenho 2 filhos aqui que são pessoas normais. Eles não são seres aos meus olhos perfeitos, mas eles não são perfeitos. Às vezes sai um pega pra capar aqui que um grita com o outro. Qual que é a minha postura? Chegar num tom de voz mais baixo e falar, quem é que grita com vocês pra vocês estarem gritando? Quem dentro dessa casa grita com vocês pra vocês estarem gritando desse jeito? A gente não grita com vocês, nem eu, nem seu pai, então eu não vou admitir grito desse jeito, desse porte dentro dessa casa. Eu nem me lembro o que tinha acontecido. Foi na quinta, na sexta-feira de semana passada. Não sei o que um discutiu com o outro e que daí um foi gritar com o outro e aí foi o que eu falei. Ninguém grita aqui, não tem por que vocês gritarem. O exemplo é uma maneira de se comunicar. É exatamente por aí. E aí, o que a gente faz, Eline, que a gente não é clara na nossa comunicação? Vou falar várias coisas. A gente reclama. Eu não aguento mais esse monte de brinquedo espalhado. O que você está querendo dizer com isso? Eu quero chegar em casa e não ter brinquedos espalhados. Sua comunicação está sendo clara? Não. Você simplesmente está falando que não aguenta mais. Mãe, que bom, você não aguenta mais, tá bom. Sua comunicação não está sendo clara. Isso aí, a teoria ensina e o exemplo arrasta. É isso aí, Elaine. Exatamente isso. Outra coisa que não é uma comunicação clara, interromper a fala dos filhos. Os filhos querem começar a falar, te contar alguma coisa que você sabe que às vezes está errado, você já sabe o final, e você corta a comunicação deles. Você não está deixando eles se comunicarem, a comunicação não vai ser clara entre vocês, porque você supõe o que ele vai falar, você vai responder supondo, sem saber com certeza o que ele vai falar. Outra coisa, não escutar. Você está ali na mensagem de WhatsApp, o filho está falando, não está sendo uma comunicação clara. Não confirmar o que foi conversado. Então tá, então que horas mesmo você vai fazer sua lição? Precisa confirmar, gente, precisa confirmar. E aí a gente acaba ficando irritada porque tem que repetir, porque tem que gritar pra fazer, porque a gente fala com as paredes, porque eles ficam já vou, mas e no já vou? O que você respondeu com esse já vou? O que você respondeu? Já vou, tá bom? Você fala um tá bom no já vou? Já vai que horas? Já vai daqui quanto tempo? Fala pra mim, que hora você vai? Que hora você vai fazer? Não aceita um javô, não. Não aceita um javô. Javô é quando você tá esperando o elevador. Eu já vou, tô esperando o elevador não tá aqui, não tem como eu ir. Isso é o javô.
Passo 3. O terceiro passo, todos eu falei que são os mais importantes, né? Bom, os 3 são importantes. Olhar para si mesma. Olhar para si mesma. E olhar para si mesma é olhar para sua vida, tá? A paz, a vida leve chega quando você consegue estar bem com aquilo que te cerca, estar bem no seu dia a dia e estar bem com quem convive com você. Então vamos olhar item por item, né? São 3 itens aqui. Estar bem no ambiente que você tá. Como que é o seu dia a dia? Como que é a sua rotina? Como que são os seus rituais? Você acorda bem, descansada? Você tem um ritual ali de autocuidado com você? Não tô falando sobre passar creme. Tô falando sobre cuidar da mente, mentalizar como vai ser o seu dia, ter ali a sua intenção positiva. É uma das primeiras aulas que eu tenho com as minhas alunas, que parece algo muito simples, mas tem muito valor, gente. Tem muito valor a intenção positiva de manhã, tá? Isso aí, Elaine, você vai ter muitos resultados positivos com isso, viu? Então, a intenção positiva, o ritual eu falo que é o Tico e o Teco acordar. Eu acordo, sento na cama e faço uma meditação. É o Tico e o Teco que tá acordando. Depois disso eu faço uma oração, eu faço um agradecimento e repasso as intenções positivas do meu dia. Eline, como que você faz isso? Eu repasso as intenções positivas. Hoje eu vou fazer uma live, eu vou falar sobre paz na vida das mães. Eu quero que Deus, que o Criador, que me dê ali o dom de falar aquilo que elas precisam escutar, de me falar aquilo que eu organizei para falar e que toque o coração delas para realmente elas terem uma vida mais leve, uma paz na vida delas. Essa é uma das intenções que eu fiz hoje de manhã. É assim. Outra coisa, no decorrer do dia, como que é o seu decorrer do dia? Isso que é o ambiente. Ambiente é o todo. O decorrer do dia, a casa que eu moro, o trabalho que eu estou, o ambiente de trabalho que eu estou, as comidas que eu estou comendo, no decorrer do dia, como decorre o seu ambiente do dia a dia? Ah não, Eline, eu não gosto porque eu pego uma condução super apertada. Existe outro caminho para você fazer? Existe outro meio de transporte que você possa ir? Como que eu posso tornar esse ambiente um ambiente mais favorável para mim, mais acolhedor para mim, mais feliz para mim? Outro ponto, outro item, são 3 itens aí para você estar em paz com você, para você olhar para si mesma, tá? Tô no terceiro passo, olhar para si mesma. Dentro do olhar para si mesma são 3 passos. O ambiente, segundo as pessoas que te cercam, as pessoas com quem você convive. São pessoas saudáveis, são pessoas tóxicas. Saudáveis não só de saúde, mas saudáveis de eu gosto de estar do lado delas. Eu gosto de estar rodeadas por elas. Às vezes você pode ter um marido que não tá sendo legal com você, não tá te tratando bem, não tá te levando pra cima, não tá sendo positivo, tá sendo desgastante pra você, você tá mantendo um casamento a duras penas. Não quero mais ficar do lado dessa pessoa, não existe mais amor. Às vezes você tá num ambiente de trabalho que teu líder, tua equipe já não tá mais dando match, você já não quer mais, já não gosta mais, já não tá mais. Outro tipo de pessoa que você não quer. Às vezes tem um vizinho muito próximo, sua mãe, sua sogra, alguém muito próximo que cuida dos seus filhos, mas que, cara, não tá dando mais, não tá sendo mais positivo. Eu preciso me afastar, preciso rever essa relação, preciso remodelar o meu dia a dia aí em relação a essa pessoa. Preciso parar de conviver com a vizinha, com a amiga, com... Quem são as pessoas que estão no seu dia a dia? Essas pessoas te agregam? São pessoas positivas? Ah, Eline, eu tenho que ir na casa da fulana. Você não tem nada, você tem que fazer o que faz sentido pra você. Ninguém te obriga a ir na casa de alguém. Ninguém te obriga a ir no aniversário, hein? Não. Então, rever as pessoas, rever o ambiente, rever as pessoas e depois rever você mesma, né? Rever você mesma. O rever você mesma quer dizer o quê? Aquilo que eu tô fazendo, que eu tô vivenciando no meu dia, tem sentido para mim? Trazendo de novo aqueles papéis. Como que eu sei disso? A gente precisa, gente, presta muita atenção nisso. A gente precisa se escutar. O que é o se escutar? Escutar o que sai da nossa boca. Muitas vezes a gente fala, mas a gente não escuta o que a gente falou, tá? Muitas vezes a gente fala e não escuta o que a gente falou. Se você quiser fazer esse exercício e ter certeza, entra na sua casa, chegou do trabalho, entra na sua casa, fechou o computador, você está em home office, liga o gravador do seu telefone e fica gravando o que rola na sua casa até a hora de você ir dormir.
Aí sim você vai conseguir escutar. Aí sim você vai ver como você trata os seus filhos. Aí sim você vai ver como você se trata. Como é o seu relacionamento com o seu marido. Aí você vai ter certeza daquilo que você está fazendo. Aí você vai ter essa certeza de quem você realmente está sendo. Se você está falando aquilo que realmente é o que você gostaria de falar. O que muitas vezes a gente faz? A gente tem uma tendência a culpabilizar os outros. Eline, sabe o que é? Sabe por que eu sou estressada? É porque meu filho que não me obedece. Não, é porque meu marido não colabora, não ajuda. Nossa, é um peso pra mim. Não, sabe o que é? É que minha mãe mora comigo e ela não deixa meu filho fazer nada. É tudo minha mãe que faz. Aí meu filho fica preguiçoso. Quando eu peço pra fazer uma coisa, ele não faz. Não, Eline, sabe o que é? Eu não tenho tempo porque eu trabalho muito. E eu não tenho tempo. Ah, Eline, é porque é a vizinha, é o trânsito, é a professora. Para tudo a gente tem justificativa. Arrumar desculpa, arrumar justificativa é muito fácil. É estalar o dedo, é muito fácil. Supondo, eu falo assim, acordei com preguiça de vir para essa live. Ai, sabe o que é? É que tá frio. E aqui em São Paulo tá um pouquinho frio, sim. É que tá frio, por isso que eu não fiz. Ah, é que eu acordei atrasada. É que eu tava com fome, não deu tempo de eu terminar de comer. Eu poderia arrumar várias desculpas para não estar aqui com vocês. Eu poderia arrumar várias desculpas para várias coisas. Arrumar desculpa, gente, é assim. Agora, assumir o que precisa fazer, trazer para você o problema, tá? Eline, foi maravilhoso ter te conhecido. Tu fala muitas coisas que faz sentido e eu aplico em minha vida. Obrigada, Dani. Obrigada, que bom. Fico feliz de estar ajudando. Então, gente, olha só. Quando a gente culpabiliza os outros, e por mais que vocês tenham razão, Eline, eu grito porque ele me obedece. Tá bom, beleza. Ele não te obedece, esse é o motivo do seu grito. Vamos supor, vamos entender essa frase aí. Beleza, ok, tá. Só que assim, o que você tem feito com essas situações? O que você tem feito? Todo dia eu grito porque ele não me obedece. O que você tem feito por... Um beijo! Obrigada. Isso aí, Elaine, autorresponsabilidade. O que você tem feito com essas situações? A Elaine colocou aqui, ó, autorresponsabilidade aqui, ó. O que você tem feito com essas situações? Ele continua não me obedecendo, eu continuo gritando, ele não me obedece, eu grito, ele não me obedece, eu grito. É um ciclo, gente. O cachorro correndo atrás do rabo. O cachorro correndo atrás do rabo. É um ciclo. E aí, se eu não corto um dos dois, eu paro de gritar ou faço meu filho me obedecer de uma outra maneira que não seja gritando, eu vou continuar do mesmo jeito. Se eu não faço uma outra coisa para que meu marido colabore, me ajude, saia ali, tira a bunda do sofá e comece a fazer alguma coisa diferente, vai continuar do mesmo jeito. E sabe o que você tá fazendo? Você tá vivendo que nem o sapo. Vocês conhecem a história do sapo? O sapo, ele entra na água e você vai cozinhar o sapo, você põe ele na água, ele fica ali gostosinho, né? Ele fica ali, a água é o ambiente natural dele, ele tá ali. Aí você liga o fogo, aquela água vai amornando, ele não percebe. E quando vê, ele morreu. Isso é a gente sem fazer nada. Isso é a gente gritando, o filho desobedecendo, aceitando as situações que a gente vem vivenciando todos os dias e não faz nada pra melhorar, não faz nada pra mudar. É a nossa responsabilidade mudar isso. Ah, Eline, mas meu marido que é um preguiçoso que fica no sofá. Tá bom. É o seu marido. O que você vai fazer com o seu marido? Você vai conversar com ele? Vai dar um pé na bunda dele? Vai dar um chacoalhão nele? O que você vai fazer em relação a isso? É dentro da sua casa, é sua vida. Você vai simplesmente aceitar e ficar quieta. Quando a gente muda, o mundo muda. É exatamente isso. Ah, Eline, eu agora tenho que dar conta de tudo. Não. Dê conta do que afeta você. Dê conta do que realmente afeta você. Ah, meu marido é um preguiçoso, mas eu amo ele. Beleza. Deixa ele lá no sofá fazendo preguiça. Se você ama, se você aceita assim, tá tudo bem. Quem vai julgar se quer ou se não quer, isso é só você. Quem pode julgar a sua vida é você. Você que precisa tomar uma atitude. Você que precisa pular da panela antes que a água esquente e cozinhe o sapo. Você que pode tomar essa atitude. E muitas vezes a gente deixa e vai se acostumando com aquilo. Quando a gente vê, a gente já tá num pico de estresse, eu posso até chamar de burnout materno. Um burnout materno é aquele cansaço excessivo de ser mãe. Ah, então os filhos são terríveis. Não, não é porque os filhos são terríveis. É porque eu fui deixando, aceitando, foram colocando sobrecarga no meu ombro e eu fui não fazendo nada. Eu não tomei nenhuma atitude. E a gente entra nesse burnout materno, nessa sobrecarga, nessa exaustão, que é surtar, que é sair correndo pela porta de casa porque não aguenta mais. E aí, seus filhos não merecem isso, você não merece isso.
Então sai, pula fora dessa panela. Olha para sua vida e vê o que não tá bom e para de aceitar. Ah, é normal as crianças não obedecerem. É criança mesmo? Ah, tá, porque é criança mesmo, vai poder fazer o que quiser. É criança mesmo, pode fazer o que quiser. De jeito nenhum. Aqui em casa eu gritava muito. Percebi que meu filho gritava também. Aí fui que resolvi mudar o meu interior, pedi a Deus a paciência e está dando certo. Joyce, o que mais você fez? Você rezou, pediu para Deus e Deus te deu a paciência? Tenho certeza que você fez algumas coisas diferentes. Porque muita gente reza para Deus, Deus dá paciência, mas a pessoa não recebe esse chamado. O que você fez na prática? Você respirou? Você queria gritar, você foi fazer uma oração? O que você fez na prática? Porque eu tenho certeza que não foi simples assim. Eu tenho certeza que você batalhou por isso. Não foi, estalei o dedo, pedi Deus me dá paciência, Ele te deu. Não. Eu tenho certeza que você batalhou por isso. Você batalhou para conseguir conquistar isso. Você não aceitou viver mais dessa maneira. Por isso que você conseguiu. Quando a gente vê que tá velha, doente e sem esperança. Elaine, eu tenho uma frase, é isso aí, a paciência não vem por osmose. Eu tenho uma frase, Elaine, que ela diz exatamente assim. Ser madura não é ser séria nem velha. É ter cor, ter sabor, ser doce e estar pronta para exercer o seu papel. Ser madura não é ser séria, não é ser velha. Ah, agora eu me tornei mãe, agora eu já tenho 40 anos. Ser madura não é ser séria nem velha. Não é porque você tem 40 anos, 35 anos, 50 anos que você precisa ser séria, ser velha e não se divertir. Eu tenho uma mãe que joga ping-pong e acaba com os 4 netos no ping-pong. Ela não aceita ser velha, ela não aceita ficar de lado. Ela joga ping-pong com eles e, gente, ela dá um banho nos netos. Eu sou péssima de ping-pong. E ela dá um banho nos meninos. São 4 meninos de 9 a 15 anos, ó, tudo nessa idade, 9 a 15. Poderiam ser muito mais ágeis que a avó, e minha mãe dá um banho neles. Ela não aceita. Ela é madura, mas ela não aceita ser velha, não aceita ser séria. Brinca, grita com eles, grita de brincar, né? Grita na brincadeira, ei, ganhei! Esse grito que ela dá com eles. Ela é doce, ela tá pronta para exercer o papel de vó dela. Ela é muito feliz com o que ela faz de vó. A vida dela é perfeita? De jeito nenhum. Não sei nem se ela ainda tá aqui na live. De jeito nenhum, ela também tem problema. Mas ela não aceita deixar esses problemas invadirem a vida dela. Ela toma uma atitude. Isso aí, a vida precisa ser leve. Elaine, a vida passa. A vida passa e se a gente não fizer nada, a gente vai ser cozida na água quente. Então, quando a gente vive deixando os outros, botando a culpa nos outros e não faz nada para mudar, sabe o que acontece? Por fora, você continua bonita. Você pinta os cabelos, você põe botox, você faz harmonização facial, você faz lipoaspiração. Por fora, você continua linda. Mas por dentro... Para você que tá aqui no YouTube me assistindo, agora é hora de você dar aquele joia, curtir esse vídeo se você gostou, colocar aqui embaixo qual desses 3 passos é o primeiro que você vai dar, qual você já tá dando. Vou adorar ler seu comentário, sou eu que leio, sou eu que respondo. Um prazer estar aqui com você, obrigada e até o nosso próximo vídeo.